E aí, pessoal, olha só essa questão que tem lá no nosso curso de promobilidade acadêmica, tá? Questão que vai falar sobre gases. E ela diz o seguinte: um balão vazio tem massa igual a 125,5 gramas, ou seja, esse valor aqui é o valor de massa só do balão vazio, ok? Quando o balão é cheio com um gás considerado ideal, de massa molar desconhecida, provavelmente ele vai pedir para a gente calcular a massa molar desse gás, a uma pressão e essa temperatura. Então ele já vai informando para a gente aqui alguns dados. Aí eu vou separar esses dados aqui para a gente. Tá? O primeiro dado aqui que a gente tem importante para resolver, né, para o cálculo dessa questão, por exemplo, é a pressão, que é de 0,987 atm. Tá? E uma temperatura de 27 graus Celsius. Ah, outro detalhe, né? Geralmente quando a gente dá pressão e temperatura, você já desconfia de que ele pode estar trabalhando assim, por exemplo, com um gás, com um cálculo de gás ideal. E provavelmente ele vai dar uma constante real desse gás. Por exemplo, ele deu, né, aqui na questão constante real desse gás. E detalhe, a temperatura da constante real desse gás aqui, olha, ela aparece em Kelvin. Então, já que a temperatura está em Kelvin, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar logo essa temperatura de 27 graus Celsius para Kelvin. É só somar por 273. Inclusive, ele fala bem aqui, ó, só somar por 273, que vai dar um total de 300 Kelvin. Tá? Temos aqui a temperatura. E ele deu a massa também. Sua massa é 129,7 gramas. Mas aqui que está o detalhe, gente. Ele falou que o balão tem massa igual a 125,5 gramas. O balão vazio. Quando o balão é cheio, lembra que ele fala aqui, olha, quando o balão é cheio, né, com esse gás, a sua massa é de 129,7. Ou seja, no início a gente tem a massa, vou colocar assim, a massa total, desculpa, a massa do balão, né? A massa do balão é 125 e quando ele fica cheio, ele fica com 129. Então a massa total é 129,7 gramas. E eu vou subtrair pela massa do balão. Aí eu vou saber qual é a massa do gás presente lá dentro. Menos 125,5 gramas. Tá? Fazendo essa subtração aqui, nós temos 3 e aqui 4. Tá? Isso aqui, gente, é a nossa massa do gás. Ok? 4,3 gramas. Já temos a pressão, temperatura, massa. Mas o que isso tem a ver com a constante real dos, né, com o cálculo lá da equação de Clapeyron, por exemplo, que trabalha com um gás ideal? Lembra que a equação de Clapeyron ela é pressão, volume, que é igual a número de mols, constante real dos gases e temperatura. A constante real, o número de mols, tá? O número de mols, tu tem que lembrar que esse nzinho, tá? O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Então eu posso substituir aqui na fórmula, olha, é a massa dividido pela massa molar. Lembra o que ele falou na questão de uma massa molar desconhecida? Então, olha, a gente pode encontrar qual é essa massa molar a partir da equação de Clapeyron. Mais um detalhe, ele deu a massa do gás, né? Deu não, né? Na verdade a gente teve que encontrar, e a gente pode jogar isso aqui na equação de Clapeyron também, para encontrar, por exemplo, a massa molar desse gás. Ok? Beleza, então vamos continuar aqui. Há uma pressão, já colocamos o valor da pressão e temperatura. Sua massa é 129, já encontramos a massa do gás presente dentro desse balão. Após passar por outra evacuação, ou seja, vamos tirar esse gás aí de dentro desse balão, tá? Ele vai ser preenchido com água e essa água está na mesma temperatura, tá? 27 graus Celsius. A sua massa passou a ser 1050,5 gramas. É a massa balão mais água. Por que ele colocou a massa da água? E detalhe, aqui nos dados da questão, tu pode ver que ele colocou também aqui, pra gente, o valor de densidade da água. Ou seja, se ele colocou água lá dentro, foi para medir o volume que aquele balão tem. Porque eu vou precisar, olha, dos dados do volume aqui na equação de Clapeyron. Só que, quando ele colocou água lá dentro, a massa foi de 1050,5 gramas. Mas lembra que a gente tem que subtrair isso aqui da massa do balão para saber quanto de água tem lá dentro. Lembra que a massa do balão é essa aqui, ó, 125,5. Então vou colocar aqui, ó, 125,5 gramas. Vou subtrair a massa do balão pela massa total e vou achar quanto de água foi colocado lá dentro. Tu já vai ver por que eu tenho que saber quanto de água foi colocado lá dentro. Então aqui vai ser 0, né? Aqui vai ser 25 e aqui vai ser 9, né? 10 menos 1, 9. Aqui a massa de água.
tá? Essa aqui é a massa de água. Usando a fórmula da densidade, a densidade relaciona a massa pelo volume. Olha só, eu posso descobrir o volume nessa massa de água. Trabalhando essa equação, eu tenho volume é igual a massa dividido pela densidade. Então, volume é igual a massa que nós achamos de água, que é 925 gramas, tá? E a densidade é 0, da água a 27 graus Celsius, 0,996, vou colocar só até aqui, tá? Gramas por centímetro cúbico. Aqui é importante também, porque se a gente for simplificar, né, grama com grama, o que sobra é o volume em centímetro cúbico. E lembra que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Mas lembra que na equação de Clapeyron, o volume ele não é em ml. Olha só a unidade aqui. É em... desculpa. É aqui, ó, em litros. É em litros, tá? Não é em Kelvin o volume, é em litros. Ok. Fazendo essa divisão, o volume aqui vai ser aproximadamente, deixa eu fazer aqui rapidão pra gente, 925 dividido para 0,996, que vai dar aqui um valor bem próximo de 928,7 litros. Litros não, ml. Tá? Se eu for transformar isso aqui para litros, o volume vai ser igual a 0,9287 litros. Ok? Aí sim, olha só os valores que eu tenho. Eu tenho o valor de pressão, que ele me deu na questão. Eu tenho a temperatura que eu encontrei fazendo aquele cálculo. Eu tenho a massa do gás. Eu tenho o volume que ele vai ocupar. Posso jogar na equação de Clapeyron. E detalhe, tenho também a constante real dos gases, né? Posso jogar na equação de Clapeyron para poder encontrar qual é a massa dividido pela massa molar. Ou seja, eu vou encontrar a massa molar da substância. Substituindo, então, todos esses valores na equação de Clapeyron, nós temos o seguinte. Pressão é 0,0... Opa, 0, só ajeitar esse 0, aqui. 0,987, tá? Vezes o volume, que nós achamos que é 0,9287, igual a massa do gás, 4,3, ok? Vezes a constante real dos gases, que é 0,082, vezes a temperatura em Kelvin, que é 300. Isso aqui dividido pela nossa massa molar, que é o que eu quero encontrar, né? Lembra que a gente fala aqui, ó? A partir desses dados, a massa molar do gás, em gramas por mol é... Ok, então vamos lá. Só trabalhar essa equação. Vou passar quem está aqui para desse lado da igualdade. Vou passar esse pessoal para cá dividindo. E a massa molar que está dividindo, vou passar multiplicando. Só vou trocar eles, certo? Então fica assim. Massa molar é igual a 4,3 vezes 0,082 vezes 300 dividido para 0,987 vezes 0,9287. Então a massa molar é igual. Fazendo esse cálculozinho aqui rapidinho na calculadora, né? 4,3 vezes 0,082 vezes 300. Tudo isso dividido para 0,987 vezes 0,9287, que vai dar um valor aproximadamente de 115, alguma coisa, mas eu vou colocar 115 gramas por mol, que é a unidade que nós temos de massa molar, ok? Então chegamos aqui na nossa resposta de 115. Gabarito correto aqui pra gente, letra, o mais próximo, né? Aproximadamente aqui, letra B, 112,88. Ok, pessoal? Perceba que essa questão ela trabalhou bastante conceitos aqui relacionados a primeiro, unidades, né? Não só unidades também, como algumas pegadinhas aí relacionando, por exemplo, qual seria o volume do balão, qual seria o volume do gás. Ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima correção. Tchau.